Glória a Deus. Para cá não. Ainda bem que você está aí para curtir, viu? Amém. Que seria de ser você aí agora nesse momento, hein? Precisa aumentar o grau. Estenda as mãos para cá, igreja. Amém? O Senhor está aqui a vida do teu filho. O Senhor, nessa noite, eu coloco ele diante das tuas potentes e maravilhosas mãos. Use poderosamente ele, Senhor. Pai, que o Senhor cresça, que ele se diminua, Pai. Esconda ele atrás da tua cruz neste momento, Pai. Eu creio que grandes coisas tem o Senhor para fazer e para ministrar no coração dele, para que também seja ministrado aos nossos corações e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de passar para a palavra. Amém? Como de costume, eu tenho, só vem cá. Glória a Deus, sobe aqui em cima. Algumas instituições evangélicas, eles têm um padrão a seguir, né? Nós também adotamos alguns padrões, mas faz dias que o Senhor tem falado ao meu coração, né? E na questão que nós cremos, e principalmente eu, naquilo que eu creio, o Senhor ele tem me dado uma direção, né? E eu quero comunicar à igreja, é uma surpresa, tanto para vocês quanto para eles. Nessa noite eu estou separando o Juliano e o Saulo como ministro do Evangelho da Palavra do Senhor. E assim permite de Deus, no último culto do ano, nós vamos consagrar eles aqui para a glória do Senhor. Então eles estão sendo separados, é um período de preparação aí, né, onde eles vão se consagrar mais, onde eles vão buscar mais. Então eu estou separando os dois como ministro do Evangelho. Depois daí o próximo passo, pastoreio. Amém? Deus abençoe todos. Vocês concordaram comigo, igreja? Amém! Tem alguma oposição? Amém. Então, a partir de hoje, vocês estão sendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Amém. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Pode ficar sentado mesmo. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 3, livro do profeta que escreveu Samuel, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Livro do profeta Samuel, capítulo 3. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Nós cantamos. Nós louvamos a Deus aqui nessa noite, dizendo que Ele é nosso, que nós somos dele. E eu sempre costumo dizer que tenho a oportunidade de prestar atenção naquilo que eu falo, naquilo que eu canto, naquilo que eu faço. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, e de tudo que eu já vivi, que tudo existe um significado. Para tudo tem um significado, para tudo tem uma importância, para tudo tem um alvo, para tudo tem um objetivo. Então, quando eu canto a Deus que Ele é meu e eu sou dele, eu estou declarando isso com a minha boca, eu estou crendo com o meu coração, e eu preciso de mais um passo para colocar isso em prática. Amém? Amém. Se você crê essa palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Livro do profeta Samuel. Diz o texto:
E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. A palavra do Senhor era preciosa. Não havia nenhuma visão aberta, ou seja, a palavra de Deus estava escassa naquele ambiente. E era um ambiente onde era a casa de Deus, era a casa de oração. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar turvos, e ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até ali e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E disse ele: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deite-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente, pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá aqui, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual subirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo, ou seja, eu vou terminar. Pois eu lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram civis, e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até amanhã, e abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então ele chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: estou aqui. E ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todo o detalhe, e dele nada ocultou. E disse: é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode dizer aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um texto bem extenso quanto de costume, e sempre quando eu vou ministrar eu não procuro estender o texto. Eu gosto de abreviá-lo, poder explaná-lo, explicá-lo, enfim, e ser direcionado pelo Espírito. Mas eu tinha um outro texto para ministrar hoje, e Deus falou muito comigo nesse texto. Ele falou: eu quero que você fale sobre isso. E não foge daquilo que eu já tinha colocado no meu coração
Mas o texto é muito importante porque é onde, como pregador, como ministro, ele precisa ser fiel ao texto, ser fiel à palavra, para fazer uma construção, para que nós possamos, como pregadores, fazer entender a mensagem. Porque eu não posso vir aqui falar de um texto e não poder pregá-lo. Eu não posso vir aqui e ler uma palavra e dizer, eu acho que é isso. Eu preciso ter a certeza do que é a palavra. Eu preciso ter a ciência e a convicção de que essa palavra é e o que ela representa para mim, para nós e para essa noite. E Deus me deu um tema para essa palavra. A voz do Espírito Santo não é a única que busca os meus ouvidos. Você pode repetir comigo? A voz do Espírito Santo, não é a única que busca os meus ouvidos. E verdadeiramente, na nossa vida, nós vamos ouvir muitas vozes. E não tem como não ouvir vozes. Primeiro nós nascemos, nós crescemos, nós ouvimos quem? Nossos pais. Quem está mais próximo de nós é quem vai nos educar. Ainda que você diga, Juliano, mas eu fui criado pela minha avó, então você vai ouvir a voz dela, dos avós, dos tios, enfim. O grande contexto aqui é que nós sempre vamos ouvir uma voz, ou muitas vozes. Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que vai muito de encontro a esse texto, a essa palavra que nós vamos ler, e faz muito sentido nós entendermos essa palavra. 1 Coríntios 14, 10. Diz o texto: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja de Corinto que existem muitas vozes, e muitas vozes vão falar conosco. Como eu estava dizendo, nós crescemos, nós nascemos, crescemos, começamos a ouvir as vozes que começam a nos ensinar como caminhar, como andar de bicicleta. E quando nós começamos a crescer, a desenvolver, nós já vamos para uma escola. Então veja, nós ouvimos a voz dentro de casa, nós ouvimos vozes da nossa família, nós ouvimos vozes dentro da escola, nós ouvimos vozes no trabalho. E cada voz que ecoa, que sai, que é proferida, cada palavra que é falada, ela tem um significado, ela tem um sentido, ela tem uma crença. Você no seu trabalho, com certeza ali dentro do seu trabalho tem outras pessoas, e essas pessoas creem em outras religiões. Essas pessoas, elas acreditam em outras crenças. E talvez crenças essas e religiões essas que não vão ser paralela à sua. Ou talvez até mesmo ela vai se dizer professar a sua fé, mas as atitudes dela não vão condizer com a fé que ela professa. Por exemplo, hoje eu vi um recorte de um podcast que estava a Tami Gretchen. Todo mundo conhece a Tami Gretchen, né? E ela se dizia ser evangélica. E eu não estou aqui para criticá-la ou culpá-la, mas quando ela fala assim, eu sou evangélica, é a mesma fé que eu professo, é a mesma palavra que eu creio, a não ser que exista outro evangelho. Mas as atitudes que ela faz, que ela acredita, não combinam, não são coerentes com a palavra que eu professo e creio.
Então veja que são muitas vozes falando ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem um problema na família, e aí a família se reúne para decidir esse problema. E dentro da família existem muitas pessoas, existe o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, eu não sei quem vai estar na sua mesa. Mas eu quero que você imagine agora o seu problema, a sua família sentada na mesa. Vamos colocar que você está devendo bastante dinheiro. E aí vai levantar, por exemplo, uma voz dizendo: ah, Juliano, essa dívida é sua porque você não teve sabedoria. Você não soube bem administrar. Aí vai levantar uma outra pessoa e vai dizer: não, Juliano, você é vítima do sistema. Você é vítima do governo. Você é vítima do sistema que te oprime. Esse sistema capitalista. E outra pessoa vai dizer: não, meu filho, vai dar tudo certo. Fica em paz, as coisas vão se resolver. E vai levantar outra pessoa nessa mesa, nessa reunião que está com você, e vai dizer: ó, está aqui o que eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar com tanto, para que você possa pagar a primeira parcela. Veja que nesse cenário existem muitas vozes. Veja que nesse ambiente existem muitas opiniões, muitos achismos, e cada um vai se levantar dessa mesa com a sua convicção gravada. Eu já dei a minha opinião. Se ele pegou ou não pegou, o problema é dele. Eu já disse a ele o que ele tem que fazer. Se ele pegou ou não pegou, já o problema é dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as vozes que nós ouvimos, que nós aceitamos, que nós colocamos para dentro do nosso coração, é o que vai te mover. As vozes que você ouve, as vozes que você permite entrar dentro do seu coração, sendo ela boa ou má, ela vai guiar a sua vida. Se você passou por uma vida difícil, conturbada, cheia de traumas, você vai dizer: Juliano, eu nasci numa família difícil. Eu sou filho de pais separados, eu sofri um trauma, eu fui abusado, eu fui abusada. E você vai carregar isso pro resto da sua vida. E essa voz, ela vai ecoar muito grande, muito forte dentro de você, dentro do seu coração. E com certeza isso fará com que você... com certeza isso fará com que, além de você carregar isso, mas fará com que as suas decisões sejam tomadas baseadas naquilo. Porque você será uma pessoa cheia de traumas, cheia de angústias, raivas, ódios, amarguras, que estão escondidos dentro do seu coração, e você tem medo de acessá-la. Você tem medo de... eu não posso abrir essa gaveta aqui, porque se eu abrir essa gaveta, eu vou sofrer. Isso vai doer no meu coração. Verdadeiramente não era essa a mensagem. Verdadeiramente era outra mensagem que eu tinha para essa noite. Mas Deus, ele tem falado comigo a respeito desse texto, desse homem, e até mesmo da mãe desse homem chamado Samuel. Glória a Deus. Se você conhece a história de Ana, permita-me relembrá-la. Ana era uma mulher perseguida, que sofria, vivia chorando aos cantos, resmungando, reclamando, perguntando a Deus e questionando a Deus: por que eu não sou mãe? Por que a minha madre não se abre? E a concorrente dela, que vive na mesma casa, no mesmo ambiente, compartilha do mesmo marido, está engravidando a outra, como a gente costuma falar. Ela não podia trupicar que ela engravidava. Ela trupicar e engravidava de um filho. E Ana, isso afetava a Ana. Trazia tristeza, amargura ao coração dela.
E eu não estou aqui conjecturando isso, a Bíblia diz, o texto diz, ao ponto de Eucana ver em sua esposa o semblante triste, caído e abatido. E essa Ana ia todos os anos à casa do Senhor. Ela ia todos os anos. Sempre que ela podia, ela estava na casa de Deus. E a oração dela era sempre dizer a Deus: eu estou sofrendo, a minha amada está fechada. E verdadeiramente, naquele tempo antigo, a mulher, quando ela não gerava, ela era condicionada a ser uma mulher maldita, porque ela não frutificava, ela não gerava, ela não dava frutos. E ela tinha um trauma, ela tinha uma tristeza, ela tinha uma dor, ela tinha uma inimiga na mente dela. E quantos anos não se passaram? Olha comigo essa cena. Eucana com a sua família, Eucana dava oferta para Ana ir ao templo, para que ela pudesse ofertar. E Eucana sempre profetizava na vida da esposa: olha, eu vou te dar oferta dobrada, que é para você e para o seu futuro filho. E eu não quero falar aqui de profetizar alguma coisa ou não profetizar. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra é que quando Ana, em um dia, em determinado ano, ela muda a oração dela, ela chega diante de Deus, ela muda toda a história. Ela não só muda a história da vida dela, como ela muda a história da nação. Ela não só muda a história da casa dela, como ela muda a história de toda a nação que ela vive, de toda a geração futura. Quando ela chega diante de Deus, ela ora, ela clama, ela suplica, e ela diz: Deus, se o Senhor abrir a minha madre, esse filho não é meu, é seu. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus falou isso comigo, quando essa palavra acessou o meu coração, eu pude entender que não é sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Eu pude entender que não é sobre os meus traumas. Eu pude entender que não é sobre os meus sofrimentos. Eu pude entender que não é sobre as coisas erradas que não deram certo na minha vida e que eu preciso achar um culpado. Mas quando eu me apresentar diante de Deus e colocar diante de Deus e dizer: Deus, a minha vida não importa a mim, o que importa a mim é fazer a tua vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus se inclinou para aquele pedido. Deus se inclinou. Deus olhou aquela oferta. Era uma oferta aquilo que ele estava fazendo. Glória a Deus. Ela prometeu, falou: Deus, se eu gerar, esse filho não é meu, esse filho é seu, eu trago na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Quando Ana entendeu que não era sobre ela, que não adiantava ela ficar de se fazer de vítima, que não adiantava ela ficar choramingando aos cantos, que quando ela se posicionasse, Deus faria muito mais na vida dela do que toda aquela miséria que ela estava vivendo. Ana, ela quebra uma maldição que para muitos é uma maldição hereditária, uma maldição que para muitas mulheres não conseguem gerar. Ana, ela rompe no mundo espiritual. Quem é a mãe que está disposta a dar ao filho? Quem é a mãe que o filho nasce e ela está disposta a desalamentar? E ela poderia ter todas as desculpas do mundo para ter esse filho no colo. Naquele tempo antigo, para que uma criança desmamasse da mãe, demoraria anos. Não é como no dia de hoje, que às vezes a mãe não dá nem o próprio leite, né? Às vezes ela tira, coloca na mamadeira. Mas naquele tempo era natural. Por quê? Porque naquele tempo, não sei se você já ouviu da avó, do bisavô, que eu sou dessa época, falou assim: não, o leite da vaca é bom, e o leite da mãe é melhor ainda. Falou: não, o filho tem que
tomar o leite da mãe. Se não tomar o leite da mãe, vai ficar fraco, vai ficar desnutrido. Então, naquela época, era muito importante para a cultura. O filho, quanto mais tempo ele fosse amamentado pela mãe, mais tempo era melhor para a saúde dele, para a vida dele, para o desenvolvimento dele como criança. Mas a Bíblia nos diz que Ana, ela não cumpre todo esse papel. Quando a criança começa a ter uma idade já que ela poderia muito bem sobreviver longe da mãe, Ana pega a criança, ela leva ao templo e ela diz: Eli, aqui está o meu filho, aqui está a minha promessa, meu único filho. Talvez Ana acreditava e tinha fé e esperança de que ela poderia gerar muitos filhos. Talvez. Mas pense comigo. Crer é uma coisa. Ter fé, acreditar, é uma coisa. Ainda que seja uma fé inabalável, uma fé fortificada. Mas não sei se você já colocou uma fé em Deus ou em alguma coisa, esperando que Deus respondesse. E Deus ele não respondeu. Eu não sei se você já passou por isso, eu já me frustrei muito. Porque eu pensava que Deus iria fazer. Porque eu encontrei na Bíblia inúmeros argumentos e promessas de que eu poderia me embasar na Bíblia e ter falado: Deus vai me abençoar, é a palavra dele. Ele não pode ir contra a palavra dele. Eu querendo colocar Deus e dizer, ensinar para ele, tipo, Deus, ó, é a sua palavra, você falou, você me disse. Mas, quando Ana vai, imagine comigo, você que é a mãe que tem mais poder de fala do que eu, que sou homem. Mas você que é mãe, o seu sonho é gerar, o seu sonho é ter um filho. Você coloca todas as expectativas nesse filho, todas as frustrações que você passou, todo o sofrimento que você passou, você coloca nesse filho. E aí não sai como desejado. Qual é o seu sentimento diante de Deus? Seja sincero com você mesmo. Qual é o seu sentimento diante do Senhor? Ou como você faz com Ana? Deus, aqui está o meu filho. Eli, aqui está o meu voto. E a mãe volta de mão vazia para casa. Eu tenho certeza que ainda que ela crê, e ela tenha certeza e a convicção que ela fez, porque senão ela não tinha feito, que ela honrou. E nós entendemos que Ana enxergou o propósito de Deus, porque ela honra com a palavra dela. Ela honra com a promessa dela. Porque, como eu disse, ela teria inúmeras possibilidades para arrumar uma desculpa, para arrumar um pretexto. Ela construiria o enredo todo para dizer: não, Samuel, lembra daquela promessa que eu fiz? Espera um pouco, e eu estou lugar. Mas ela não fez isso. E isso mudou a vida dela, mudou a história dela. A Bíblia vai dizer que ela teve mais filhos. A Bíblia vai dizer que ela procriou, que ela gerou, teve filhos, deu fruto. E esse homem que nós lemos hoje, esse menino, começa a ministrar na casa do Senhor. Samuel começa a ministrar na onde? Na casa do Senhor. Samuel pregava na casa do Senhor? Samuel não pregava.
Quando a Bíblia está dizendo que Samuel ministrava na casa do Senhor, Samuel servia ao Senhor, Samuel lavava, limpava, colocava óleo, incenso. Mas o texto que nós lemos diz que Samuel não conhecia Deus. O texto que nós lemos está dizendo que a voz de Deus já não ecoava naquele lugar há muito tempo. Como pode a casa de Deus não ter a presença de Deus? Como pode o templo de Deus não ter a presença do próprio Deus? Hoje nós sabemos que eu e você somos templos do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós sabemos que Deus se faz morada em nós, no nosso coração, na nossa alma, no nosso íntimo. Hoje nós sabemos que Deus se comunica com o nosso espírito. E nós falamos, nós pregamos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque se nós entristecermos o Espírito Santo, ele não vai habitar dentro de nós. Então eu quero que você analise esse contexto comigo. O texto que nós lemos está dizendo que Eli, quem era responsável pela casa de Deus, pelo templo, já não ouvia a voz de Deus há muito tempo. Ele começou bem o ministério dele, ele começou bem, mas aos poucos ele foi se perdendo no meio do caminho. Aos poucos ele começou a ouvir outras vozes. Aos poucos ele começou a crer em outras coisas. E devagarzinho ele não percebeu que Deus já não estava mais ali. A Bíblia está dizendo que Deus aparece a esse menino, a essa criança, que não conhecia nem ouviu a voz de Deus. O texto está dizendo que Deus entrou naquela casa, entrou naquele ambiente, e o homem que deveria, tinha a obrigação de saber que Deus estava entrando, não teve discernimento. Se eu sou o pastor da casa, se eu sou o sacerdote, se eu sou um homem que tem a responsabilidade de atrair a presença de Deus, que tem a responsabilidade de levar ao povo a Deus, como eu não posso perceber a presença de Deus? A ausência de Deus era tão grande que ele não percebeu que Deus não estava mais ali. E por que Deus não estava mais ali? Porque ao contrário de Ana, que entendeu que o ego dela não ia levar ela a lugar nenhum, Eli se encheu de orgulho, se encheu de altivez. Eu sou o profeta, eu sou o sacerdote, eu sou responsável por esta cidade e por esta nação. Entendo que o templo ficava na capital da nação, outrora em Siló, outrora em Jerusalém. Mas a ausência de Deus era tão grande que ele não compreendeu, ele não percebeu que Deus estava ali. Eu não sei você, mas quando eu chego num ambiente, quando eu chego num lugar, não simplesmente fora da igreja, mas vamos colocar aqui a igreja. Quando eu chego numa igreja, quando eu olho para alguém, eu sei quem tem Deus e quem não tem. Eu sei quem tem vida com Deus e quem não tem. E por que eu sou super-herói? Não. Porque eu continuo buscando, eu continuo manutenindo essa presença de Deus diária na minha vida, para que eu não seja confundido com outras vozes, para que eu não seja confundido com outras palavras, e aquilo possa entrar no meu coração e trazer dúvida, porque a Bíblia vai dizer que nos nossos dias, e até mesmo desde os tempos antigos, falsos profetas e falsos mestres se levantam.
A Bíblia vai dizer que dentro da igreja, da casa de Deus, existem divisões, divergências. Tudo isso porque um está cheio de orgulho, de ego, e o outro também está com orgulho dele e com o ego dele. Um tem a razão e o outro também tem a razão dele. Então eu preciso discernir qual é a voz de Deus. Eu preciso discernir qual é a voz do Espírito para resolver o meu problema, ou para resolver um problema que eu sou. Você entende isso? Eli não percebeu que Deus entrou na casa. Ele não percebeu que Deus estava presente. E aí naquela madrugada, a Bíblia vai dizer que os dois estavam deitados. E Samuel estava no seu quarto, na sua câmara de descanso. E Deus diz a ele: Samuel. É a primeira vez que ele ouve. Eu não sei se você já ouviu a voz audível de Deus. Deus, ele tem várias maneiras de falar, de várias formas. Eu já ouvi a voz audível de Deus, como estou ouvindo a minha. Foram poucas vezes, mas ouvi. Além de tantas outras experiências que Deus me permitiu ter. E essa experiência que Samuel está tendo é uma voz audível. Por que audível? Ele não conhece. O texto está dizendo que ele não conhece a voz de Deus, que ele não conhece o Senhor. Então o que ele pensa? Opa, o meu Senhor está me chamando. O Eli, o profeta, que ele tem como pai dele, é quem criou ele. Olha aqui, que cenário interessante, maravilhoso para nós aprendermos. Um pai que não era pai, ele se tornou pai para cuidar de um menino, de uma criança. E ele teria a responsabilidade de educá-lo, e não só de educá-lo, mas ele teria a responsabilidade de apresentar Deus para ele. E ele não fez esse papel. Porque se ele fizesse esse papel, o texto que nós lemos iria dizer: e o Senhor falou com Samuel, e Samuel obedeceu a voz de Deus. Ele corre para Eli: Senhor, o Senhor está me chamando. Ele está dizendo: não, meu filho, vai deitar, não estou te chamando não. Ele volta a deitar de novo. Daqui a pouco o Senhor, Deus de novo: Samuel. Ele: opa, o Senhor está me chamando, acho que ele está querendo fazer uma pegadinha comigo, acho que ele está me provando. Vou lá. O Senhor está me chamando? Não, Samuel, não estou te chamando, vai deitar, meu filho. Aí ele de novo deitar na cama dele. Terceira vez: Samuel, Samuel. Ele: não é possível. Meu mestre está querendo fazer uma pegadinha comigo, alguma coisa. Ele vai lá e fala: Senhor, mestre, o Senhor está me chamando. E aí a Bíblia diz que Samuel, que ele falou: opa, peraí, que tem alguma coisa estranha aqui. Eu sei quem está te chamando. Filho, vai deitar. Quando você ouvir novamente, você diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. Não sei se esse texto mexe com você. Toda vez que eu leio esse texto, eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele não conhecia mais a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus chamando o menino. Ele diz: filho, se você ouvir novamente, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E novamente Deus vem. A Bíblia diz que ele entra naquele quarto. E Samuel ouve a voz: Samuel, Samuel. E eu imagino Samuel se levantando da cama em prontidão, como servo, bom e fiel, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se sou eu naquele momento, não conheço, não sei quem é, eu já estaria procurando a sua oração, ouvindo vozes. Quando ele fala que o teu servo ouve, Deus se apresenta a ele.
Samuel, eu sou o Deus dessa casa, Samuel. Mas o que está acontecendo nessa casa, Samuel, não tem me agradado e eu preciso trazer justiça sobre ela. Eu não sei se você está acompanhando essa história, esse raciocínio onde eu quero chegar. O orgulho de uma mulher cai por terra, ela reconhece, ela diz: Senhor, eu não sou nada, e o que o Senhor me der é teu. O orgulho de um homem afasta ele da presença de Deus. E aí Deus precisa intervir, Deus precisa se apresentar, para que a palavra dele não caia por terra e não deixe de ser cumprida. E Deus resgata essa criança. E o texto que nós lemos vai dizer que o Senhor era com esse jovem. O texto que nós lemos vai dizer que Deus era com ele. E aonde ele ia, o povo reconheceu como profeta. O povo compreendia através da vida dele, do testemunho dele, de que Deus era com ele. A nossa vida, o nosso testemunho de vida, ele precisa falar, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado através da minha atitude e da sua atitude. As pessoas precisam ver em nós o Deus que nós servimos e não ouvir de nós que somos evangélicos. Se você for um empresário, ou você for numa empresa e fala assim: não, eu sou cristão, e vem enfiar que eu vou te pagar, você vai passar vergonha. Se você for no mercado aí fora, no mercado de trabalho, no sistema comercial, por que você vai passar vergonha? Porque se você está achando que o seu caráter cristão vai, você dizer que você é evangélico, vai fazer com que você tenha crédito, você está enganado. Por quê? Porque todo mundo lá fora está dizendo que é cristão, todo mundo lá fora está dizendo que é crente. E por que isso foi queimado no nosso meio? Porque a pessoa chega lá e fala que é crente não paga. A pessoa chega lá e fala que é crente dá balão. A pessoa chega lá e mente. E muitas outras coisas. O que eu quero dizer é o que vai falar sobre quem somos é a nossa atitude. É o que nós estamos ouvindo e aonde nós estamos dando atenção. No tempo antigo, quando existiam os reinados, os reis, todo reino ele tinha uma cúpula. Todo reino ele tinha conselheiros. E o rei que tinha conselheiros bons, ele tinha um governo saudável, ele tinha um governo de paz, ele tinha um governo de vitórias, ele travava guerras e vencia as guerras. Por quê? Porque ele tinha conselheiros bons. Quando um rei tinha conselheiros maus, o governo de toda a nação ia por água abaixo. E eu não preciso dar para você exemplo melhor do que o Brasil. Eu não preciso dar para você um exemplo melhor do que a decadência que é o Brasil. Em questão de ser uma nação abençoada, de ser uma nação próspera, de ser uma nação rica. Na área do esporte, o Brasil, que era o país do futebol, hoje é a vergonha do futebol. Nos governos, o Brasil, onde ele precisa se mostrar honestidade, fidelidade, é o país mais corrupto, um dos países mais corruptos do mundo. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando nós ouvimos vozes erradas, quem vai sofrer somos nós.
a voz que você ouvir, se não estiver coerente com a palavra de Deus, ou se você não reconhecer a voz de Deus, você será enganado muitas vezes por si mesmo. Você será enganado muitas vezes pelo seu próprio coração. Não é isso que Deus fala a Ezequiel? Ezequiel, o teu coração é enganoso, meu filho. Ezequiel viu a esposa morrer, viu o pai morrer, viu a mãe morrer. Ezequiel viu o rei da Babilônia, Nabucodonosor, entrar e arregaçar tudo, matar a família inteira. E ainda ele é levado escravo e é obrigado a catar lama e argila no rio Quedar para fazer tijolo. E ele ficava: Deus, olha a minha vida é uma desgraça, Deus. Olha a minha vida, que sofrimento. A minha mãe morreu, meu pai morreu, minha esposa morreu, todo mundo morreu. E olha onde eu estou escravizado. Quando Deus se apresenta a Ezequiel, fala: Ezequiel, você está olhando para o lado errado, meu filho. Deus não é que Deus não está se importando com o sentimento de Ezequiel, mas Deus está mostrando para Ezequiel que existe um propósito muito maior do que ele. Deus está convidando Ezequiel e falando: Ezequiel, vem cá, vem me conhecer. Ezequiel, ele tinha papel dentro do templo, um sacerdote, filho de sacerdote. Corria nas veias dele o sangue da linha sacerdotal, da linha real, um escolhido, levita de Deus. Como poderia Deus me escolher a minha família e matar toda a minha família? E Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, vem para o rio, Ezequiel, vem que eu vou te mostrar as águas profundas. Você acha que conhece a minha presença, mas você não conhece. As águas estão nos seus artérios. Você está no raso, você não pode compreender. Quando Ezequiel entra na profundidade de Deus, ele enxerga a grandeza de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando Ezequiel deixa os problemas dele para trás, o sofrimento dele para trás, quando Ezequiel deixa tudo que ele passou, a família sendo morta, ouvindo as vozes da mente dele: Deus não te ama, Deus matou a sua família, Deus não é contigo, Ezequiel. Quando Deus fala para ele: Ezequiel, teu coração é enganoso, não acredite nele, Ezequiel. Eu tenho uma palavra para você, Ezequiel. Eu vou colocar um coração de carne nesse coração de pedra. Ezequiel, eu vou colocar um espírito novo nesse coração, Ezequiel. Quando Ezequiel deixa de lado os problemas dele e ele decide caminhar e entrar no rio, e cada vez que ele ia, ele achava que estava bom, e Deus falava para ele: não, Ezequiel, adivinha. Ezequiel não se deu conta, ele estava muito longe, a margem do rio estava longe, e aquela profundidade não acabava. Quando Ezequiel entra no profundo de Deus, Ezequiel vê uma das imagens mais lindas que muitos profetas dariam de tudo para ver, mas quem viu foi Ezequiel. Ezequiel olha para o trono dos céus. Ezequiel vê um trono estabelecido. Ezequiel vê anjos e querubins rodando em cima do trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel vê os querubins voando. Ezequiel é quem nos dá, lê o livro de Ezequiel. É ele quem fala, vê toda a glória de Deus, a majestade de Deus. Tudo que Ezequiel viu, tudo que Ezequiel vê, é tudo aquilo que ele sentiu. Toda a frustração que um dia existiu no coração dele, já não existia mais. E não é existir porque foi apagado. Não, tomou uma injeção e apagou da memória. Não existia, porque não era isso mais que movia o coração dele. Não era mais a tristeza que movia o coração de Ezequiel. Era a palavra de Deus que guiava aquele homem. Era a promessa de Deus que guiava aquele homem. Se coloque de pé.
Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Eu gostaria que você se concentrasse. Que você tirasse toda a preocupação da sua vida. Seja ela financeira, seja ela emocional, Aleluia. seja ela carnal, seja a sua saúde física. Eu gostaria que você colocasse o seu pensamento em Deus. Eu gostaria que você procurasse aí onde você está. Quando eu digo onde você está, não é aqui fisicamente. É onde está o seu pensamento. Glória a Deus. É onde está o seu coração. Glória a Deus. É onde está a sua alma. Sim, meu Pai. Aleluia. Onde estão os seus ouvidos. Grande Deus. Aleluia. O que você tem pensado? O que você tem falado? O que você tem... O que tem movido a sua vida até aqui? São as frustrações? São os enganos da vida? O que tem te movido aqui? É uma tristeza, uma perca de um ente querido? É uma família que não deu certo? O que tem te movido até aqui? Eu gostaria que você trazesse a memória. E eu gostaria que você, a partir de hoje, discernisse as vozes que falam nos seus ouvidos. Aleluia. Eu gostaria que a partir de hoje você colocasse numa balança, que você pesasse todas as vozes que se aproximam de você, seja ela vozes audível, ou seja, de alguém te falando, ou seja, a voz do seu coração, da sua alma e da sua mente. Eu gostaria que você colocasse na balança, para que você não caísse mais em um engano, para que você não caísse mais em uma mentira, que às vezes você conta para você mesmo. Quantas vezes eu, Juliano, caí numa mentira que eu contei para mim mesmo? Ou quantas vezes eu acreditei na voz do meu coração e do meu sentimento, porque eu queria me esconder naquilo, e eu só me frustrei, eu só quebrei a cara. Eu gostaria que você colocasse tudo isso diante de Deus, que você analisasse com carinho essa palavra, porque nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias corridos, nós não temos tempo para nada, não temos tempo para ler a palavra de Deus, não damos tempo para conhecer a voz de Deus, não damos tempo para adquirir relacionamento com Deus. Mas pensa comigo, se o desejo do seu coração é igual ao meu, de morar na eternidade ao lado desse, se o desejo do seu coração é igual ao meu, de ter uma vida eterna com o Criador dos céus e da terra, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há rancor, aonde não há ódio, aonde não há amargura, aonde não há falta de perdão, aonde não há lágrimas. Se você tem esse desejo no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, mude a sua vida. Mude o percurso da sua vida. Nós vemos aí fora o mundo se prostituindo. E prostituição não está relacionado simplesmente ao ato sexual. Prostituição é todo aquele que não obedece a Deus e não segue os mandamentos do Senhor. É Bíblia, é a palavra de Deus. E lá no mundo, lá fora, as pessoas são amantes de si mesmas. As pessoas estão impedindo o orgulho, a altivez de ouvirem a voz de Deus. Mas elas não querem obedecer a Deus. E a Bíblia vai dizer que quem não obedece a Deus, que quem não se santifica, não pode ver a Deus. A eternidade, irmãos, começa aqui. Aleluia.
A eternidade começa aqui, com aquilo que você está fazendo hoje. É aqui que começa a tua vida eterna. É aqui que começa o teu futuro eterno. Aleluia, glória a Deus. Deixa a voz do Espírito falar no teu coração. Aleluia, glória a Deus. E nós não vamos acertar sempre. Quantas vezes eu erro e quando eu erro, Deus vem e fala: não, filho, não faz isso. Porque isso não pertence a você. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu decidi o que não deveria ser decidido. E Deus veio e falou: não vá por esse caminho, filho. Essa é a importância de um relacionamento com Deus. Aleluia. Essa é a intimidade que nós devemos ter com Deus. Reconhecer a voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Abraão entra no Egito, quando Abraão mente sobre quem ele é e quem era a esposa dele, Deus visita o coração do faraó. E Deus se vê obrigado a falar com o faraó e dizer: não toque nessa mulher, porque essa mulher tem um marido. Aleluia, glória a Deus. Logo depois Deus se apresenta a Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Deus aparece a Abraão e corrige Abraão do ato errado que ele cometeu. É isso que Deus está nos apresentando. Uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida de entrega. É isso que Deus está oferecendo a você. E o diabo, ele não quer deixar que você deixe esse pecado de estimação. O diabo, ele não quer permitir, ele não quer perder você. E ainda que você diga: nossa, mas é uma mentirinha. A esposa esconde do marido a informação, o marido esconde da esposa. E tantos outros pecados que levamos na bagagem. E Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele veio com o sangue dele vertido na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados. E Ele veio aqui incentivar a mim e a você para uma vida de santidade, para uma vida íntegra e reta diante de Deus. Para que eu e você possamos nos apresentar diante de Deus, como Paulo fala a Timóteo. Timóteo, se apresente diante de Deus como obreiro aprovado. Glória a Deus. Aprovado. Cumpra os mandamentos e cumpra a palavra do Senhor. E você verá a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra e por essa noite. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra tem cumprido, Senhor, o papel dela, Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra, Jesus, tem cumprido para que veio nesta noite, Senhor. E ela tem entrado nos corações para trazer sobre as nossas vidas alimento, para trazer sobre as nossas vidas sustento, para matar a sede do teu povo, da tua casa, Senhor. Essa palavra não é para dizer que o Senhor não está nessa casa, muito pelo contrário. Essa palavra é para dizer que aqui existem homens e mulheres de Deus que ouvem a tua voz, Senhor. Essa palavra, Senhor, é para dizer que nesta casa, nessa igreja, existem homens e mulheres de Deus, Senhor, que vão pagar o preço, Senhor, e serão usados para essa geração, serão coluna para esta casa, serão coluna para essa igreja, e onde este povo for, Senhor, a tua glória irá, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Aleluia.
Deus. Vamos louvar. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a lei para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu que venho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu que venho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você sabe, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é tudo sobre você, tudo para você, Jesus.